Este é o seu programa Reavivados por Sua Palavra, da TV Novo Tempo. Todos os dias estamos aqui, aguardando você às 7 da manhã e aos sábados às 5h30, para podermos ter esse contato com a Palavra de Deus, tirarmos algumas lições de um capítulo por vez, um capítulo a cada dia. Essa é uma maneira bastante gostosa de estudar a Palavra de Deus. Alguns querem ler logo toda a Bíblia de uma vez e às vezes se cansam, não param para aprender e apreender alguma coisa, não é? Guardar alguma coisa no seu coração. Este não é um livro comum para a gente ler assim como ler qualquer coisa, não é? Este é um livro para a gente ler meditando, não tem problema, você pode lê-lo no ônibus, no metrô, no avião, você pode lê-lo em vários lugares, não há problema nenhum, mas tem que ser um momento de tranquilidade para a gente poder entender a Palavra de Deus. E não precisam ser porções muito grandes. Se você tem uma história, por exemplo, você pode tirar a lição daquela história, do Evangelho, do Antigo Testamento, de qualquer área da Palavra de Deus, não é? Aquela história, o que eu vou aprender com isso, o que Deus está querendo me dizer, qual é o contexto. E aqui a gente procura dar algumas dicas para que você possa entender melhor o texto. E eu sei que ele é muito mais profundo do que aquilo que a gente apresenta aqui, mas a gente tem também só 12 minutos para apresentar, não é? Há programas menores de 3 minutos que dão só algumas linhas, há outros que são também muito interessantes, mas esse é da Novo Tempo. E a gente fica muito feliz que você nos acompanha e muitos também nos acompanham pelo YouTube, o nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT. Tem lá todos os dias à meia-noite um programa novo. Vá lá, se inscreva, participe deste grupo maravilhoso que a gente tem ali, tá bom? Uns orando pelos outros, há perguntas e há uma camaradagem muito grande. No Facebook não é diferente, nós estamos na página da TV Novo Tempo. Vá lá, participe com a gente e compartilhe o programa. Queremos agradecer ao Cevisa, que nos acolhe aqui, Centro de Vida Saudável, Adventista, aqui em Engenheiro Coelho, perto de Limeira. Um local muito bom para a gente poder recuperar a saúde ou desenvolver ou potencializar a nossa saúde. Também o meu abraço para os Anjos da Esperança. Puxa, sem você nós estaríamos muito aquém de realizarmos o que a gente já realiza. E em julho nós teremos novidades por aí. A grade da Novo Tempo vai mudar. Vai ser melhor para você. Novos programas, vai ser muito legal. Interatividade total com você em todos os sentidos. Muito obrigado, então. Vamos para a palavra de Deus? Quase não saiu aqui, né? Então vamos lá. Estude a palavra de manhã e saia para ser Jesus para as pessoas. Capítulo 3 deste livro maravilhoso de Samuel. São histórias lindas e é mais uma história bonita de Samuel. Aqui ele não é um menininho, um garotinho de 10 anos, de 7 anos, alguns até dizem, né? O Samuelzinho e tal. Aqui é um rapaz, não sei de quantos anos, 15, 16, 17, alguma coisa assim. E ele estava no templo, a gente já sabe a história dele, que a mãe o levou para lá como gratidão a Deus. Ela pediu o filho, quando o filho veio, ela entregou para Deus. Que atitude extraordinária, né? É quando a gente pede alguma coisa para Deus e recebe, a gente pega para a gente, né? Na realidade, tudo é de Deus. E se a gente tiver essa consciência que tudo é de Deus, os recursos são de Deus, ele pede 10%, a saúde é de Deus, o tempo é de Deus, ele pede um dia, entre 7 e o 7º dia. Então, tudo é de Deus. Essa consciência vai nos ajudar a desenvolvermos uma espiritualidade muito melhor e uma relação melhor também com o Senhor. Bom, acontece alguma coisa bem interessante. O jovem Samuel, como diz aqui, servia ao Senhor perante Eli, o sacerdote. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, isso me deixa muito triste. E as visões não eram frequentes. A primeira vez que a Bíblia tem essa palavra visões, ela aparece aqui. Então, a palavra de Deus era muito rara. Puxa, o que quer dizer isso, né? Na realidade é que as pessoas estavam tão afastadas de Deus, que não ouviam a palavra de Deus, que não buscavam a palavra de Deus. Acho que a pior coisa é essa, não buscar a palavra de Deus. Ela sempre estará à disposição. Mesmo na Idade Média, quando a palavra estava acorrentada e que só o clero poderia lê-la, não é? E alguns também, nem todos, onde a maioria não conseguia ler, não sabia ler e precisavam aprender pelos outros e se ensinavam errado, um abraço, né?
Então, mesmo nesse momento, a palavra de Deus existia e quem buscava a palavra de Deus achava. Deus sempre esteve disposto a falar conosco, não só pela palavra escrita, mas pelo contato e pela comunhão com Ele também. Então, é triste esse verso. A palavra de Deus era muito rara. Bom, certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, né? Já estava meio sem querer trabalhar muito, né? Vimos aí a situação dos filhos e tudo mais e como ele reagia. Os olhos dele já estavam se escurecendo, ele já não estava enxergando bem. E Samuel estando deitado, aconteceram coisas interessantes a partir daí. Se era de noitinha ou se já era bem de manhãzinha ou no meio da madrugada, é mais ou menos por aí, a gente não sabe exatamente a hora que isso aconteceu. Mas ele estava deitado e pela primeira vez Samuel ouve alguém chamá-lo. Samuel, Samuel! E ele respondeu, eis-me aqui. Eu acho bonita essa resposta, né? Ele não sabia nem exatamente quem era, ele achava que era Eli, mas a resposta, eis-me aqui. O que quer dizer eis-me aqui? Eu estou à disposição, né? É mais do que oi, Ronaldo, oi. Eu dizer assim, eis-me aqui, estou pronto. O que você precisa? Como é que eu posso ajudar você? Essa é uma resposta boa para a gente dar para todos, né? E especialmente para Deus. O que o Senhor precisa de mim? Eis-me aqui. Usa-me, em outras palavras. E ele achou que era Samuel que estava chamando, ele foi até lá e Samuel disse, não foi eu que te chamei, vai deitar, né? Pela segunda vez, a mesma coisa, verso 6. Samuel, e disse, eis-me aqui. Ou será que ele me chamou de novo? Eu vou lá. Eu não te chamei. Volta lá, meu filho, para você deitar. E novamente, a terceira vez, Samuel. E ele foi, eis-me aqui. E foi até ele, e até o Eli, o sacerdote. Você me chamou. É pela terceira vez. Aí Eli imaginou que alguma coisa diferente estava para acontecer. Notem, a palavra era rara e já não tinha muitas visões. Eli, experiente da vida, disse, pode ser que Deus esteja chamando este filho. Pode ser que Deus esteja chamando. Aqui eu começo a pensar alguma coisa assim. Há uma tarefa para você fazer. Talvez Deus não diga o seu nome, diga assim, ei, fulano, vá. Olá, pode ir. Mas há tarefas aqui ao nosso redor e muitas delas são o chamamento de Deus para a nossa vida. Quando eu era mais jovem, me formando no seminário, eu tinha muita vontade de ir para a África e eu sentia que Deus estava me chamando, só que eu não tinha chamado e também não tinha nem esposa. Então eu conheci a minha esposa, nos casamos e ela também tinha esse mesmo desejo de trabalhar fora, especialmente na África, né? Nós sabíamos que Deus gostaria que a gente fizesse alguma coisa. Ele estava nos chamando, e nos chamou, e nós fomos. Tivemos lá um período bastante difícil, que fomos sequestrados e tudo mais, mas Deus nos chamou, nós atendemos ao chamado. E eu não quero de maneira nenhuma arriscar isso na minha biografia, né? Foi uma experiência riquíssima para mim. Mas Deus chama a gente de outras maneiras, para outras situações aqui. Talvez para cuidar de um parente doente. Fica meio difícil isso, né? Às vezes ninguém quer, a gente põe numa casa de repouso. E, bom, alguns têm que fazer isso mesmo pelas circunstâncias da família, não é? Eu não vou criticá-los. Mas como seria bom se a gente pudesse cuidar dos nossos até o final, né? Nossa mãe, nosso pai, eles cuidaram da gente, pegaram a gente no colo, trocaram as fraldas, né? Não sei se você já trocou uma fralda, mas é uma coisa terrível, né? Na doença, acompanhou, não dormiram noites, na incerteza que se você sairia daquela enfermidade ou não. Quando tinham a opção de comerem e dar de comer para você, seguramente a maioria deixou de comer para dar. Eu fiz isso lá na África, minha esposa também, para o nosso filho. Era comermos ou ele comer, então ele comia, lá no campo de prisioneiros. Então, quantas vezes a gente já foi beneficiado pelos pais e parece que eles vão ficando idosos e a gente esquece que dentro deles, ou dela, né? Vamos usar a mãe aqui, né? Dentro dela, a mãe ou do pai, né? Mas dentro dela tem uma menininha que já correu, já brincou, já pintou. A gente se esquece muitas vezes que dentro daquela senhorinha idosa tem uma jovem que já sonhou,
que já buscou os seus sonhos. E a gente elimina essas pessoas. Há um chamado de Deus para a gente cuidar das pessoas mais velhas, das pessoas doentes, das pessoas carentes, do estrangeiro, do refugiado. Então nós somos chamados por Deus também. Samuel foi chamado por Deus e ele disse: eis-me aqui. Quando Deus está chamando você, o que você diz? Nestas várias circunstâncias modernas, né? Bom, era Deus que falava com ele e finalmente ele disse: eis-me aqui. E disse o Senhor para ele: olha, eu vou falar agora sobre Eli e as coisas que vão acontecer sobre a casa de Eli. Então você diga isso para ele, sem medo. Não é? Vai haver uma morte dos filhos, não é? Eu vou suscitar esta morte dos filhos. Não está programada, mas eu estou dizendo que isso vai acontecer se eles não se arrependerem. E os filhos, você já viu aqui nos capítulos anteriores, dá muito trabalho, né? E aí, ele esperou chegar o dia, Eli o chamou e disse assim: o que Deus falou para você, meu filho? Não me esconda nada, me diga tudo. Aí ele falou sobre os seus filhos, falou sobre a sua descendência. E ele disse: não, Deus sabe o que é melhor. Aqui foi um dos momentos de consciência dele, né? A palavra do Senhor é maior que todas as coisas. Ele vai fazer o que ele acha que deve fazer. Ele vai dar o resultado, a consequência que ele acha que deve dar. Então ele ficou nas mãos de Deus ali. Bom, o verso que eu gosto aqui: de todo Israel, desde Dan, verso 20, até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta de Deus. Ele seria um juiz que substituiria Eli e era um profeta de Deus. Então a palavra de Deus já não era mais rara, a palavra de Deus estava ali. Que coisa maravilhosa, né? A palavra de Deus está aqui conosco, Ele está falando com a gente. Vamos ouvi-la. Vamos orar? Pai querido, pedimos a Tua bênção, que possamos atender o Teu chamado de cuidar dos outros, de pregar a Tua palavra, o Teu chamado para produzir paz entre os corações. Que o Senhor nos dê essa sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Ok, muito obrigado por hoje. Aguardo você para o nosso próximo encontro.